Queridos irmãos, muito boa noite na gloriosa paz do Senhor. Quero meditar um pouco com os meus queridos no livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Vamos falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo no nosso meio. Infelizmente, vemos que o apóstolo Paulo, o último dos apóstolos, um dos últimos, o qual Deus entregou a ele a revelação e o evangelho para a igreja gentílica. O apóstolo Paulo foi um desbravador. Ele era antes um perseguidor do povo de Deus, cuidava ele, que estava agradando a Deus, cumprindo as ordens da lei. Mas um determinado dia o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com ele e transformou a vida dele. O Senhor Jesus disse para Ananias que ele iria sofrer muito pelo amor dele. Vemos que o apóstolo Paulo foi um dos que mais deixou epístolas para a igreja de Cristo, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo teve ensino para todo o povo. Ele teve ensino para pessoas individuais, para casais, para jovens, para idosos. Ele deixou seus preciosos ensinos. Louvado o nome do Senhor. E ele morreu decapitado. Ele chegou a dizer, antes de morrer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é a preciosidade maior que nós temos. Mas a fé bíblica, a fé cristocêntrica. Louvado seja o nome do Senhor. E esta fé preciosa, ela veio a nós pela pregação da palavra de Deus. Porque já está escrito na gloriosa palavra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E esta fé bíblica, meus queridos, não traz confusão. Mas e por que hoje há muitas confusões no meio cristão, religioso, em todo o mundo? Porque os seres humanos deixaram de observar a palavra de Deus e passaram a ouvir dogma, sincretismo religioso. Satanás está por trás de tudo isso. Porque a maior intenção dele é perverter o ser humano, é confundir o ser humano. E já vemos que ele conseguiu confundir o primeiro casal no Jardim do Éden. No livro de Gálatas, Paulo, certamente decepcionado, triste, porque ele sabia, ele tinha certeza do ensino que ele passava para o povo, em especial aos Gálatas. Acredito eu que demorou um pouco e ele precisou visitar os Gálatas novamente. E ele viu que as coisas estavam mudadas. Eles tinham mudado os valores. Não é muito diferente de hoje, em alguns lugares, não generalizando. Mas em alguns lugares hoje no mundo, mudaram os valores. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 6. A incontinência dos Gálatas, Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me
de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. No tempo dele, há 2000 anos atrás, o inimigo já conseguiu minar numa igreja sábia, educada, ordeira e doutrinada. Mas o apóstolo Paulo já aconselhou, não me lembro se é esta igreja ou outra, ele disse: eu temo que depois da minha partida, entre vós lobos, devoradores, que não perdoarão o rebanho. Certamente começou aqui. Olha o que diz no 7. O qual noutro tempo, aliás, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, nós apóstolos, ele fala, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, sem valor, amaldiçoado. No 9 ele diz: assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque as palavras pregadas pelo apóstolo Paulo vinha direta do Senhor Jesus através, louvado seja o nome do Senhor, através de Paulo para a igreja. Paulo teve ensino para tudo. Ensino para casais, ensino para a igreja, ensino para ceia, para comunhão. Paulo teve ensino para tudo, meus irmãos. A fé nos faz libertos em Cristo, e é por ela que vivemos. Uma certa ocasião o apóstolo Paulo disse: não tornai-vos a dar lugar à carne. Louvado seja Deus, porque a fé nos traz a liberdade, e é nesta liberdade que nós vivemos. E ele disse: não useis da liberdade para dar lugar à carne. Porque a liberdade carnal traz confusão, e muita confusão. Olha o que vemos, querido, nos dias de hoje. O evangelho da prosperidade. É bom ser próspero, claro. Quem não quer? Mas a prosperidade vem pelo trabalho, pelo esforço no trabalho. Não é usar da fé para ser próspero. A palavra de Deus nos diz o seguinte: que é para viver pela fé, não é da fé, é pela. Hoje, no nosso tempo, vemos um evangelho pregado muito fácil. Venha, porque é a semana da bala ungida, é a semana da rosa ungida, do pingente ungido, da arca ungida, do sabonete ungido, da aliança ungida, da vassoura ungida, do cimento ungido. No nosso tempo, queridos, líder chegou a dizer diante da igreja
que Jesus Cristo ligou no celular dele. No nosso tempo, pregador famoso, através de sonho, sonhou com galinhas alvoroçadas, só que as galinhas, em vez de cantar do jeito delas, elas estavam falando língua estranha. Outro líder famoso chegou a afirmar que Pedro não morreu de cabeça para baixo. Pedro foi arrebatado como Enoque. Outra líder famosa chegou a dizer em uma das suas viagens no céu, ela chegou a dizer e afirmar que viu um conjunto de anjos nos céus. O evangelho está ficando banalizado por homens, por lideranças que perderam o rumo. Paulo, preocupado com isso, ele disse também no livro de Gálatas, capítulo 5, olha o que ele disse: estais na liberdade, estais firme, pois, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tem uma multidão de pessoas que estão debaixo de julgos, de líderes, de pseudos líderes, que estão ensinando heresias no nosso tempo. O apóstolo Pedro já deixou escrito em 2 de Pedro, capítulo 2, a seguir ele disse ali: houve entre vós, como também haverá, falsos profetas, homens que introduzirão entre vós heresias de perdição. Está assim, queridos, infelizmente, está assim de heresia no nosso meio, no nosso tempo. Olha o que vemos hoje. Líderes dizendo que você precisa ser da sua igreja, da sua comunidade, senão você não será salvo. Alguns se destacando pela roupa que veste. Uns colocam um paletó branco ou um sobretudo branco, querendo assim se destacar diante dos seres humanos. A palavra de Deus é clara quando diz o livro de Salmo, capítulo 4, versículo 2 ou 3, se não me falha a memória. Vamos ver o que ela nos diz. Salmo 4, versículo 3. Louvado o nome do Senhor. Salmo 4, versículo 3. Olha o que diz: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando vão mudar os valores? Torcendo a palavra, torcendo o evangelho. Há interesses por trás disso. Esse é o interesse. É claro que nós estamos no tempo da última igreja, a igreja de Laodiceia. E nessa última igreja, ela foi advertida. Jesus Cristo disse: tomaras, foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes em teu coração: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és o miserável, pobre, cego e nu.
É claro que isso que está acontecendo é cumprimento da palavra de Deus. Mas cabe a nós, queridos irmãos, orarmos, buscarmos, termos o discernimento de espírito para não sermos enganados. Porque o engano cresceu e cresceu muito. Olhe que um líder ensinou para a sua igreja. Ele ensinava que só o povo da sua igreja seriam arrebatados. Precisava pagar para participar da ceia. Pagava e era carimbado e participava da ceia. Onde está isso na palavra? O que o apóstolo Paulo disse sobre a ceia? Ele disse: irmãos, eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Ele não cobrava de ninguém para que o povo participasse da ceia, não. O apóstolo Paulo foi colocado por Deus como exemplo de pastor, exemplo de apóstolo para a igreja gentílica. Louvado seja Deus. Olha o que esse líder ensinava. Mulher não podia andar de bicicleta. Mulher não podia andar a cavalo. Porque poderia sentir algo de desejo na área sexual e era pecado. Ensinava que a TV era besta. Aonde está escrito na palavra de Deus isso? Ensinava que o céu era exclusivo da sua igreja, do seu ministério. Não elogiava homens ou mulheres de outras igrejas. Não elogiava nenhuma igreja, nenhum ministério que não fosse o seu. Todos os outros ministérios, na cabeça dele, era mundano. Ensinava que não poderia usar roupa vermelha, não usar perfume, não usar sabonete, não pode cortar o cabelo, não poderia jogar futebol, não poderia ter Facebook, Instagram. E muitos serviam a Deus com medo por causa desses tipos de ensino. Presos no fanatismo religioso. Homem não poderia usar bigode nem barba. Não pode ser político. Aonde está escrito na Bíblia isso? É a própria palavra que diz: escolhei de entre vós homens que presidem sobre vós. A Bíblia nos dá o direito de escolha. Eu não concordo, claro, que um pastor, um evangelista, um missionário seja político. O apóstolo Paulo deixou escrito: ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Por isso, é o que eu entendo. Qualquer outra pessoa da igreja pode ser político, menos aqueles que estão no púlpito. Concordo nesse sentido. Mas a política entrou na igreja e está nos púlpitos. Uma grande maioria de pastores, de líderes, são líderes e políticos. Infelizmente, isso está em larga escala. A igreja de Cristo é simplesmente pura.
E quando eu estou falando igreja de Cristo, eu não estou colocando o nome de placa de alguma que existe hoje. Digo apenas um nome. E esta igreja é pura. O nome dela é Filadélfia. Esta igreja de Filadélfia está dentro da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui no livro de Gálatas, capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesto. Todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. E separado estáis de Cristo. Vós os que vós justificais pela lei, da graça tendes caído. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, favor imerecido. Portanto, não somos e não devemos ser presa de homens. Porque uma grande multidão, por não discernir, por não aprender a palavra, discernir o evangelho, estão presos de julgamentos, de dogmas, de preceitos de homens. Estão manipulados. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos irmãos. Olha o que diz aqui ainda no 6. Aliás, no 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. A esperança da justiça é o arrebatamento, qual aguardamos. Porque em Jesus Cristo temos a circuncisão. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, por caridade. Louvado seja o nome do Senhor. Correis bem. Quem vos impediu para que não observais a verdade? Vou ler de novo. Correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Quem vos impediu? Homens maus, perversos, que estão torcendo o evangelho de Cristo. E uma grande multidão, em vários lugares, estão debaixo do jugo de homens. Alguns homens, querendo ser santo, querendo ser destacado dos demais, saíram da visão bíblica e começaram a pregar a sua própria visão, amaldiçoando os outros e chamando as pessoas para virem fazer parte do seu ministério. Venha para cá, porque aqui é o lugar certo. Queridos, fuja desses. Porque o evangelho de Cristo está no mundo todo. A igreja fiel de Jesus Cristo é comprada, é lavada pelo sangue de Jesus, e ela está em toda a terra. Deus não deu o monopólio dos céus a nenhum ministério. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5, que Jesus Cristo comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e para Deus os fez reis e sacerdotes.
Olha a nossa entrada ao Evangelho. Ouvimos a palavra de Deus pregada, o Espírito Santo trabalhou no nosso coração para aceitarmos a Jesus Cristo. Aceitemos a Jesus pela fé. Pela fé entramos a esta graça maravilhosa. No livro de Romanos, capítulo 5, nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é pela fé que começamos a trilhar os nossos primeiros passos no Evangelho. E é por esta fé preciosa que vamos chegar ao final. Porque a bênção nossa não está apenas no começo e nem no meio, mas no fim. O apóstolo Paulo chegou a dizer no fim da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É com a fé bíblica, com a fé cristocêntrica que vamos vencer, com certeza, os dogmas, os preceitos humanos. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente, queridos.